hoje vamos trabalhar alguns aspectos em relação ao ensino da produção textual na escola, em composição ao grande projeto do Rio de Excelência, que temos em desenvolvimento já há algum tempo. O nosso trabalho de hoje vai focar especialmente o projeto de dizer e ensino da escrita. Então, esse título desta nossa fala de hoje depende de um conceito, que é o conceito justamente de projeto de dizer. O projeto de dizer diz respeito à autonomia que a gente deve dar ao próprio aluno para produzir seus textos orais e escritos, o que depende de um contexto de produção. Ele tem de falar, de se expor de acordo com esse contexto de produção para poder obter o efeito de sentido daquilo que ele de fato pretende que aconteça, ou no texto escrito ou na sua fala oral. Vamos nos ater mais à produção do texto, pensando na possibilidade de se encarar como um uso intencional da língua, mas isso vai estar de acordo com o repertório desse sujeito, né? E a utilização da língua para que ele obtenha esse sucesso quando da interação verbal depende justamente de uma série de aspectos. O principal deles é que gênero textual eu vou construir com base neste contexto de produção. Na produção textual, esse contexto de produção, naturalmente, vem normalmente pela própria proposta de produção textual. Então, nós temos as propostas que são dadas aos alunos e elas têm de dar conta de inserir para o produtor do texto as diretrizes que deverão ser seguidas para que aquele texto, naquele contexto, saia com adequação. Na verdade, nós temos para quem se escreve, quem é o meu interlocutor, de que lugar eu escrevo, qual a finalidade desse texto, onde ele vai circular e, portanto, em que suporte ele será divulgado e qual gênero de texto terá de ter esse produto final. No ensino da escrita, nós temos passado por um problema complicado que é justamente a questão da higienização da escrita, que a gente tem chamado de higienização, aquela preocupação de alguns professores que só ficam na correção da superfície do texto. Eles se atêm na regra pela regra, então não há uma preocupação com esse projeto de dizer. E escrever vai para além do certo e do errado, né? Então nós precisamos conferir uma intervenção que proporcione ao aluno esses momentos de reflexão, de revisão de suas próprias práticas na interação por escrito, para que ele recomponha algumas práticas deficitárias e que se desenvolva como produtor de textos, dentro da questão principal, que é o processo de escrever, encarar a escrita como um processo. Isso tudo contribui para o projeto de dizer do sujeito. Então, nós precisamos pensar sempre que, dentro desse projeto de dizer, nós temos de levar em consideração, para que ele se efetive, a avaliação como aprendizagem. Então, aqui é uma perspectiva conceitual, que, na verdade, tem tudo a ver com a perspectiva de o professor não ficar somente nessa superfície, mas que ele faça essa mediação com uma intervenção produtiva para que os textos dos alunos possam obter sucesso. Alguns pontos teóricos que são importantes, que nós vamos apenas mencioná-los, porque na verdade vocês têm esse material todo por escrito, com todas as minúcias e detalhes, mas são pontos primaciais para que a gente obtenha algum sucesso na escrita. Não vão resolver, mas podem ajudar. Avaliação como aprendizagem, por exemplo, entender como aprendizagem é justamente conceber que a ação ética da avaliação tem de estar a serviço da aprendizagem. O processo da escrita é o segundo item. Encarar a escrita como um processo é um ponto absolutamente imprescindível, porque muitas vezes nós não damos atenção para essas partes, o planejamento, a tradução de ideias em palavras e a revisão, reescrita e, por fim, a editoração, né?
nós precisamos também pensar, como já mencionamos, os gêneros e os tipos textuais. O professor precisa dominar, conhecer para poder ajudar o aluno a construir esses textos com mais adequação. E a tábua de correção, que são os parâmetros que vão, tanto para o professor como para o aluno, vão propiciar um norte. O aluno tem de saber como será avaliado, e o professor tem de deixar isso claro para o aluno, daí a questão ética da avaliação. A devolutiva ao estudante é um dos fatores também que faz uma diferença bastante significativa em relação à construção do projeto de dizer do estudante. É preciso que o professor oriente de fato como o aluno deve reescrever o texto, para muito além da norma culta, né? Dentro dos parâmetros da avaliação formativa. E é assim que a gente entende a escrita como um processo. E essa perspectiva processual depende de nossa possibilidade para poder atender às incumbências da escola. Nós temos de formar sujeitos que tenham letramento tal que possam participar da vida em sociedade com mais sucesso. Nós precisamos propiciar situações que sejam favoráveis, de fato, ao desenvolvimento da proficiência linguística desses meninos. Outro aspecto imprescindível é que o professor fomente situações que sejam, de fato, favoráveis para o desenvolvimento da proficiência linguística do aluno, sempre propiciando a que eles possam se comunicar de uma forma mais autônoma, e daí vem o próprio projeto de dizer. Tudo isso mediante a linguagem, que ela é a grande geradora de todas essas situações. Portanto, precisamos entender a linguagem como uma forma, para além de uma forma de interação, mas como um processo interacional entre sujeitos que usam a língua em suas diversas variedades, para que se comuniquem, que se exteriorizem os pensamentos, mas o mais interessante é que com a linguagem nós realizamos ações com o outro, em parceria, ou sobre o outro, daí o poder da linguagem. Nessa concepção de linguagem, nós vamos entender também a produção textual ligada à vida em sociedade, daí a perspectiva socio-interacionista, e um ponto importante é que os temas que os meninos desenvolvam tenham relevância social. Nesse processo todo, no ensino da escrita, nós temos de entender que nessa concepção de linguagem, a gramática vai ser entendida como um meio, não como um fim em si mesma, o que requer, portanto, um saber mais amplo, um saber sobre o mundo. Nessa perspectiva, nós temos, portanto, a produção textual como um conhecimento do comportamento linguístico, é uma espécie de script que todos usamos em relação ao contexto, usando essa linguagem de acordo com o gênero textual que dá conta do projeto de dizer do sujeito que escreve, né? Agora, para nós pensarmos nessa avaliação como aprendizagem, nós temos de entender, basicamente, que a função da avaliação é detectar o que o menino sabe, o que ele não sabe, para que se tomem decisões. Então, essa tomada de decisão, sinteticamente, seria o que o professor tem de realizar, o que eu tenho de realizar para melhorar a produção do meu aluno. E, obviamente, esses resultados educacionais vão servir para que eu faça uma averiguação do cumprimento ou não das metas a que se propõe a escola, né? Quando a gente pensa na avaliação e nesse processo avaliativo, que também não é relâmpago, não é uma nota pontual, mas é um processo avaliativo, a avaliação tem de tirar totalmente a cara de instrumento de controle, né? Fica quieto, senão te dou nota baixa. Olha que eu te dou, né? É outra história. Aqui, na verdade, é um professor, educador, que vai fazer uso da linguagem para o menino ser mais proficiente. E o professor entender que ele está num processo de mediação. Esse aprimoramento do projeto de dizer
entra na história como as ações interventivas que vão ser postas em prática pela perspectiva processual, que prevê, portanto, a revisão do caminho que eu tomei, se ele não for suficiente ou se ele não der conta. Ele também prevê ajustes pontuais, sempre tendo como meta a aprendizagem da escrita dos estudantes. Quando a gente pensa no ensino da escrita, pela perspectiva processual, nós pensamos naquelas coisas prontas, mas na verdade a gente precisa partilhar com o aluno que escrever não é uma tarefa fácil, que ninguém nasce escritor. É muito difícil escrever, só quem não escreve banaliza o ato de escrever, né? Então, essa dificuldade em relação à escrita, a partir desta declaração de José Saramago, é bastante interessante. Após um princípio hesitante, sem norte nem estilo, à procura das palavras como o pior dos aprendizes, as coisas parecem querer melhorar. Como aconteceu em todos os meus romances, de cada vez que pego neste, ele estava produzindo ensaios sobre a cegueira, tenho vontade de voltar à primeira linha, releio, emendo e releio com uma exigência intratável que se modera na continuação. Então, se Saramago remenda, conserta, ajusta, hesita diante da tarefa de escrever, quem somos nós que queremos que a primeira versão do texto saia perfeita, né? Esse investimento na revisão é o que faz a diferença do bom escritor para o escritor sem proficiência. O processo da escrita, que se compõe de acervos teóricos, como essa coisa que é construída parcialmente por partes que são absolutamente detectáveis e passíveis de serem ensinadas, ele requer também que, quando se considera o para que dizer, a quem dizer e por que dizer, a finalidade da escrita fique clara, tanto para o menino produtor, como o professor que vai mediar essa situação de escrita. Ou seja, a escrita é um ato de interlocução que se dá em situações sociais, e nessas situações sociais a língua é tida como um fenômeno funcionalmente heterogêneo. Ou seja, todas as variedades da língua fazem parte dessa possibilidade de se entender tal do processo da escrita. O processo, como está aqui no nosso subtítulo, solução de problemas em etapas. Ou seja, eu preciso passar por todas as etapas para ter um produto relativamente bom. Ou seja, o que é o planejamento? É o momento em que a gente organiza o texto de várias formas. Eu tenho uma segunda etapa, que é a primeira vez que eu ponho as ideias no papel. Eu tenho a revisão e eu tenho a editoração, que diz respeito à forma final que o texto vai adquirir em função do seu leitor. E temos o guardião do texto, que é um elemento de vigilância que fica tomando conta do sujeito, orientando por meio do bom senso, da intuição e dos sentimentos de cada um de nós. Esse elemento de vigilância não se dá apenas em relação à produção de texto, mas à produção dos nossos textos, produção do escrito e do oral. Saber o que é o gênero textual, ou seja, que forma vai ter esse meu texto, né? Que forma ele terá? Obviamente, nós temos de partir da nossa prática, considerando o gênero redação escolar, um gênero que nós chamamos o texto dissertativo argumentativo, que é um tipo de texto, e o texto narrativo, outro tipo, mas nós podemos colocar essas duas nomenclaturas dentro do gênero redação escolar. Os gêneros de circulação social que hoje em dia são produzidos na escola, como artigo de opinião, a carta pessoal, carta de leitor, crônica, notícia, e-mail, passaram a fazer parte da vida dos alunos, dentro e fora da escola. O aluno precisa entender quais são as características mais fundamentais para que ele possa atender o gênero solicitado pela proposta, né? E, em função das intenções comunicativas, construir o meu texto dentro daquele script que o gênero
exige. Quando a gente fala em gênero e tipologia textual, isto é o ponto mais importante de a gente lembrar. Não tem texto puro. Então, um texto vai ter várias possibilidades dele, por exemplo, o artigo de opinião, né, ele vai naturalmente ter o tipo argumentativo em várias, como preponderância, mas ele vai ter também aspectos descritivos, narrativos, enfim. A receita é um texto injuntivo, predominantemente injuntivo, crônica e notícias são narrativos, e assim sucessivamente. O que importa é que essa perspectiva relativamente estável, que Bakhtin tanto nos ensinou e continua nos ensinar, mostra que quanto mais eu conhecer as peculiaridades linguísticas e estruturais dos gêneros, mais clareza eu terei de produzi-los. E o professor, quando vai corrigir essas propostas todas, ele precisa dominar os gêneros. Ele não pode simplesmente corrigir um texto que ele não sabe quais são as características imprescindíveis dele. Para essa correção se efetivar, nós temos as tábuas de correção, que tem como objetivo principal apenas e tão somente minimizar a subjetividade que faz parte do processo de correção de textos. Por isso que a tábua tem critérios distribuídos em eixos. A tabela de tábua de critérios, essa tábua de critérios, ela faz com que o ensino da escrita sofra essa mediação mediante aspectos previamente tratados com alunos e professor. O professor mostra para os seus alunos como serão corrigidos os textos. Essa clareza permeia as perspectivas éticas do ensino. Nós temos, portanto, tábuas com critérios de correção e essas quatro grandes tabelas, né? 4 grandes tábuas. O narrativo, do texto descritivo, do artigo de opinião e do texto dissertativo, que isso estaria dentro dos textos argumentativos, e a carta, onde nós temos tanto a carta pessoal como a carta de leitor, né? Cada um desses gêneros escolares vai adquirir, porque circulam na escola, vai adquirir um olhar mais atento a partir de 4 aspectos. Por exemplo, o texto narrativo. Eu vou, em primeiro lugar, olhar para a estrutura do texto narrativo e para cada um desses aspectos eu vou dar pontuações. Esses são os 4 grandes eixos que estão dentro da correção do texto narrativo, como mais adiante nós veremos o detalhamento. A estrutura do texto descritivo, a estrutura do artigo de opinião e a estrutura dos elementos que compõem o gênero carta. Nós temos essa perspectiva da intervenção do professor como o mediador da escrita desse aluno. Ele vai sempre fazer uma espécie de parceria com o aluno. No processo da devolutiva e da reescrita que o aluno certamente terá de fazer, esse professor se vê como um coprodutor do texto, não mais um legislador sobre o texto do outro, né? Somos, professores que somos, acho que somos a única profissão que corrige o que muitas vezes não faz. Muitos de nós não escrevemos, mas corrigimos os textos de outras pessoas. Então, eu preciso me preparar competentemente para que eu possa investir na construção desse projeto de dizer do estudante de uma forma que não o deixe à margem do que requer um bom texto. E por hoje, não vamos parando por aqui, mas o que nós precisamos ter como meta é justamente que possamos ter ferramentas, possamos ter instrumentos, possamos ter disponibilidade para poder intervir em relação ao projeto de dizer de meus alunos. Muito obrigada, até uma próxima.